Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um cronograma de estudos muito eficiente que você nunca mais vai acumular matérias. Oi gente, eu sou a Emily, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um cronograma que é muito bacana para você que vai prestar um concurso ou fazer um vestibular, ou até mesmo você que quer ter notas melhores na escola, faculdade, etc. Esse cronograma ele é muito bom e nesse vídeo, no decorrer do vídeo, eu vou explicar o porquê. E se você é concurseiro, no final do vídeo vai ter uma dica muito boa para você, então fique até o final do vídeo. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeo para vocês quinta e domingo às 20 horas. E também deixe seu comentário sobre o que você está achando, se você gostou do vídeo, tem alguma dúvida e também sugestão de vídeos. Mas antes de começar, vou falar pra vocês que se minha voz estiver um pouquinho estranha, é porque eu tô um pouco doente, não sei o que é, talvez seja Covid, mas por enquanto que eu não sei o que é, eu estou aqui, né, reclusa e tomando todos os cuidados necessários. Mas então, gente, esse cronograma eu aprendi ele há pouco tempo e eu vi muitas pessoas com bons resultados, pessoas que passaram em concurso em primeiro lugar, pessoas que passaram em vestibular, ou até pessoas que conseguiram ir melhorando as suas notas na faculdade e etc. Dá muito certo e eu coloquei em prática, então eu vim aqui ensinar pra vocês hoje. Eu até ia fazer com vocês o cronograma, porque ó, eu tô aqui com vocês, eu vou mostrar o modelo pra vocês. É este cronograma aqui, ó. Eu até já mostrei ele em outro vídeo. Esse cronograma eu usei ele pro mês de maio e agora eu tenho que fazer o mês de julho. Porém eu não vou estar fazendo agora porque, como falei com vocês, estou um pouco doente, então não vou estar conseguindo estudar realmente. Mas como eu mostrei pra vocês, ó, esse aqui é o cronograma e ele tem toda uma estrutura diferenciada, ó. Deixa eu mostrar, aproximar aqui da câmera para vocês verem. Vou explicar detalhadamente, mas aqui é só para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é. Esse cronograma, ele é baseado no cronograma de ciclos. Ele é como se fosse um ciclo. Por que o ciclo ele é eficiente? Ele é eficiente porque você consegue, assim, estar estudando todas as matérias, evita de você acumular matéria, porque você está sempre ali refazendo, relembrando, revisando a matéria. Então, te ajuda muito a você ter um bom desempenho e, eventualmente, uma boa nota. Então, esse ciclo ele é muito importante e basicamente é assim, é você selecionar todas as matérias que você precisa estar estudando e você coloca elas no cronograma. Você escolhe uma ordem que seja melhor para o seu aprendizado. Eu gosto sempre de colocar uma ordem em que seja matéria mais difícil e matéria mais fácil, assim, entre aspas. Matérias que são mais complexas, mais difíceis, você coloca e depois coloca as matérias mais fáceis. Por que acontece? Vou dar o exemplo de mim. Eu gosto de estudar 2 matérias por dia. Então, você está ali estudando 2 matérias que são muito difíceis, que você tem mais dificuldade, aquilo vai acabar que vai atrapalhar o seu rendimento. Então é bom você ir compensando, você faz uma matéria difícil e depois faz uma matéria mais fácil, até porque às vezes você está com o cérebro cansado, para você continuar sendo produtivo, você pega uma coisinha que é mais de boa para você. E assim você consegue ir tendo melhores resultados. Inclusive, eu estou estudando para concurso, se você ainda não sabe, se você não me acompanha aqui, mas estou estudando para concurso e esse cronograma aqui é basicamente sobre as matérias básicas para o concurso público. Então são 6 matérias e nessas 6 matérias eu vou mesclando ela. Porque o que acontece, gente? O nosso cérebro ele aprende melhor quando você vai aprendendo mesclando matérias. Não estudar uma matéria só. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de você entender. Se você tem que estudar matemática e português, essas são as 2 matérias. Você não vai estudar em um dia matemática e no outro dia português, porque aí seu cérebro fica muito cansado, dificulta a aprendizagem dele. Então é muito interessante que você vai mesclando essas matérias. Então, por exemplo, se você tem que estudar 2 horas por dia, e aí você tem 2 matérias para estudar, estuda 1 hora cada matéria. Não estude um dia só uma matéria só e no outro dia só outra matéria. Você fazendo isso, você consegue melhorar seu rendimento, melhorar seus resultados também. Então isso é muito legal, muito interessante. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Coloquei aqui o títulozinho, cronograma de estudos. Eu inclusive até já mostrei pra vocês fazendo esse cronograma aqui em um vlog. Eu vou deixar esse vlog no final do vídeo. Então no final do vídeo, depois de assistir esse aqui, se você quiser, você pode estar assistindo esse vlog. É um vlog muito legal, de vlog de estudos. Então se você tiver interesse, assista depois desse vídeo. E aí eu mostrei fazendo pra vocês. Mas agora eu vou mostrar o passo a passo de como que é todo o padrão do cronograma. Então, basicamente, você faz em uma planilha. Se você não quiser fazer em um papel, não precisa. Você pode fazer em Excel também, pelo computador.
mas eu prefiro papel, acho que o papel fica melhor, fica algo mais fácil de ser feito, assim, eu acho melhor no papel, então eu prefiro fazer no papel, mas você pode estar fazendo em Excel também, qualquer planilha que você quiser. Então eu fiz meio que uma planilha no papel, né, como vocês estão vendo aqui, e eu vou aproximando aqui e vou falando pra vocês, ó. Aqui estão as matérias, então vocês podem ver que tem as matérias, ó, informática, português, matemática, direito administrativo, redação, direito constitucional. Aqui é a data do dia que foi estudado, aqui tem o horário de início, aqui tem o horário de término, tem a observação e tem a revisão. Então vamos por partes. Primeiro, a ordem das matérias que eu falei com vocês. Coloco sempre uma matéria mais difícil um pouquinho, matérias que exigem mais de dedicação, e uma matéria mais fácil, que é mais tranquila, para não ter aquele tanto desgaste assim. Então, por exemplo, informática e português. Escolhi essas duas matérias porque informática é algo que é novo para mim, então exige mais dedicação, e português é algo que eu tenho muita facilidade. Então, depois de ter me dedicado muito tempo para informática, eu consigo ter bons resultados e também consigo estudar português depois. Matemática e direito administrativo, uma matéria que é mais de prática e uma matéria teórica. Isso é muito legal também para você ir mesclando. Estou falando assim porque às vezes você não sabe a ordem de colocar as matérias, então você vai tendo mais ou menos uma ideia. Se você não sabe, não sei qual que é a melhor ordem, isso é uma sugestão para você. Você pode ir colocando matéria teórica e matéria prática, que aí você vai conseguindo ter essa mesclagem que eu falei para vocês que ajuda no desempenho. Então, depois que você coloca as matérias, você coloca a data para você ir colocando o dia em que você estudou. Assim você consegue ver também quais são os dias que você está conseguindo estudar. Isso ajuda você a ter um controle. Depois você coloca o horário de início e o horário de término. O que são esses horários? É muito interessante você marcar no relógio o horário que você começa a estudar e o horário que você termina. Porque você consegue ver o tempo gasto para cada matéria que você está estudando. E também é eficiente porque você tem ali um certo controle dos seus horários, um controle maior. Então, você faz uma semana de teste e depois você consegue ver quais são os seus melhores horários de estudo. Pela ciência, é recomendado que você estude sempre de manhã, mas se você não conseguir estudar de manhã, o horário que der para você estudar, estude nesse horário mesmo. Mas então, outra coisa também relacionada aos horários. Nunca espere o horário ficar redondo. Por exemplo, aqui ó, meu primeiro horário, ó, 21h52. Eu poderia esperar 22 horas. Não quero começar 21h52, já que falta 8 minutos para as 10 horas, eu vou esperar 10 horas. Não, mas não é para você fazer isso, porque se você fizer isso, você já vai começar procrastinando, e se você começa procrastinando, você desanima de estudar e acaba que nem estuda. Então não caia nessa armadilha, não caia nessa. Sempre tenha o foco. O horário que você sentou para estudar é o horário que você vai anotar aqui. Não espere até ter um horário redondo, tá? É muito difícil aqui, vocês podem ver os meus horários, ó. São horários mesmo que eu sentei para estudar, acho que não tem nenhum horário que tá assim, cheio assim. Tem 23h15, 22h15, porque como eu trabalhava, no mês de maio eu trabalhei, então o único horário que eu tinha para estudar era antes de dormir. Então eu sempre pegava esses horários assim mais tarde para estudar. Mas não espere o horário, tá? O horário que você sentou para estudar é o horário que você vai anotar aqui. Depois tem a parte de término, como eu falei pra vocês, a hora que você termina de estudar, você anota aqui o horário que for. E tem a parte de observação. Essa parte de observação aqui é pra você não se perder e pra você conseguir ter um controle maior da situação. Por exemplo, terminei uma aula, o que eu vou fazer? Na observação eu vou marcar a página em que eu parei. Assim você consegue ter um controle maior, sabe? Você pode achar que é algo bobo, mas depois faz sentido, faz você ter o controle, e aí você consegue ver como seus estudos são melhores. Você não perde tempo. Já está marcada a página que você parou, então você vai começar a estudar, você já vai direto lá onde estava. E por último, aqui no canto, a gente tem a parte de revisão. Essa parte de revisão aqui eu vou sempre dando um checklist assim, que é sempre você lembrar de revisar o conteúdo. O que é o adequado? O adequado é você revisar o conteúdo no mesmo dia em que você estudou. Então, se você tirar a parte da manhã para estudar, à noite é bom você ir revisando esses conteúdos. Porém, eu não conseguia isso, como eu falei com vocês, eu só tinha tempo para estudar à noite, agora que eu tô tendo mais tempo. Mas mês passado. Mas no mês passado eu não conseguia ter tempo, assim. Então eu fazia revisão como? Eu separava as matérias da semana e eu revisava tudo no final de semana, fazendo exercícios, fazendo anotações, exercícios, e depois eu dava o checklist. Era uma maneira de eu revisar a matéria da semana, e aí, como tinha bastante tempo, eu consegui revisar. Porque você revisando as matérias, quando chegar lá na frente, vai ser mais fácil de você lembrar depois. Por exemplo, se você deixa para revisar tudo no dia antes da prova, você tem que fazer uma prova,
você não vai conseguir, porque é muita coisa. Então, assim, você consegue diminuindo o conteúdo para você ir revisando, você vai lembrando mais. Porque você está revendo 2 vezes, você está vendo aquele conteúdo 2 vezes, fazendo mais exercícios. Então, é sempre importante ter exercícios na sua revisão e que você revise no tempo mínimo possível. Então, eu sempre revisava no sábado e no domingo, as matérias da semana. Isso funcionava e espero que funcione para você também. Mas, basicamente, o cronograma é isso, ó. Vou até deixar assim, se vocês quiserem tirar um print da estrutura dele. Se vocês quiserem tirar um print da estrutura dele para vocês fazerem. Aí vocês vão copiar o quê? O cabeçalho, no caso, né? E aqui vocês vão montando com os dados de vocês. Mas, basicamente é isso, é um cronograma que funciona muito. E por que que ele é de ciclos? Eu esqueci de falar sobre essa parte. Por que ele é de ciclos? Porque ele começa aqui e aí depois que eu coloquei todas as matérias que eu tenho que estudar, ele volta para as matérias. Ou seja, você vai fazendo aquele ciclo e você mantém aquela rotina e aquele hábito de estudar. Então, por exemplo, você terminou uma matéria e você pensa, às vezes, se você não tem um planejamento, você pode pensar assim, poxa, terminei uma matéria aqui, o que eu vou estudar agora? Um cronograma de ciclos, você já tem aquilo bem definido para você. Então, acaba que se torna algo mais fácil de ser feito. E tá vendo que esse cronograma ele é muito para facilitar a sua vida, porque quando você deixa algo que é difícil, para muitas pessoas estudar é difícil, ter um hábito de estudar é difícil. Então, quando você faz o difícil ficar mais fácil, ele não fica tão difícil assim. Então, as chances de você procrastinar e de não fazer aquilo diminuem. Então, é por isso que tem um cronograma de ciclos, é por isso que você vai retornando essas matérias. Então, tem lá informática, português, matemática. Estudei, volta, informática, português, matemática. Vocês estão entendendo? Esse é o conceito do cronograma em si. Mas, como eu falei com vocês no início do vídeo, uma dica para quem é concurseiro, que eu já falei em outros vídeos aqui, eu preciso falar de novo. Se você quer fazer um concurso público, não espere o edital chegar. Eu falei para vocês que eu estou estudando as matérias básicas, porque os concursos que eu quero fazer, o edital não saiu ainda. Então, eu já estou estudando as matérias básicas. Por quê? Matéria básica, ela cai em todo concurso. E, normalmente, a matéria básica é mais que 50% da sua prova. Então, é por isso que é muito importante você, concurseiro, estudar antes do edital. Você estude as matérias básicas, que quando o concurso que você quiser fazer chegar, você já vai estar com a base pronta. Então, você vai poder estudar os conhecimentos específicos para o cargo que você quer fazer. E a sua chance de ter uma nota alta aumenta muito. Você fica muito à frente dos seus concorrentes fazendo isso. Então, pega essa dica que vai ser muito bacana você usar essa dica. Vai te deixar muito à frente dos outros. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido também a minha explicação. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, eu tô com uma meta aí de conseguir chegar a 150 inscritos até o final deste mês de junho. Então se inscreve se você não é inscrito. Vídeo novo pra vocês toda quinta e domingo às 20 horas da noite. Deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida, se você quer ver algum outro vídeo por aqui. Enfim, deixe seu comentário, fale o que você quiser aí pra mim. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.